Oi, gente. Então, passando para falar um pouquinho, né, de juros compostos. A característica, então, desse tipo de juros é sempre, né, juro sobre juro, obter, né, o juro novamente sobre o novo valor. Então, um certo valor, um certo capital, que a gente chama, ele passou pelo primeiro período, recebeu um valor de juro. Para o segundo período, ele vai receber o valor de juro em cima do valor que ficou já do último período, entende? Então, é sempre o juro sobre o valor novo, a gente fala. Então, aqui tem a explicação, ó, juros compostos. Para o primeiro mês, por exemplo, né? Já que tem uma situação descrita aqui, um capital inicial de 1.800, num prazo de 3 meses, a taxa 5% ao mês. Então, o primeiro mês já foi para 1.890, aumentou R$ 90. Segundo mês não vai ser que nem no juro simples, somar só mais 90. Ele vai ser o 1.890, ó, o valor final do primeiro, vezes a taxa, né? E vezes a taxa I mais 1. Olha o valor que ficou, 1.984,50. Então, a gente pode perceber que sempre vai acontecendo cumulativo, tá? Um sobre o outro. Aqui de novo, ó. 1 mais a taxa vezes o valor que estava do segundo mês. Aí dá o valor do terceiro mês, tá bom? Então, não é mais só o juro simples. Como é que a gente pode, então, juntar isso numa fórmula só, né? Para não ficarmos pensando toda vez aqui, ó, que vai ter a soma de 1 mais I, 1 mais I, 1 mais I todas as vezes. Então, para evitar essa parte aqui, já que a gente está multiplicando partes iguais, que é esse 1 mais I, a nossa ideia é juntar tudo isso. Partes iguais somadas, multiplicadas, desculpa, são elevações, são potências, tá? Então, 2 partes iguais ao quadrado, 3 partes iguais ao cubo, 4 partes iguais, né, na quarta potência, e assim sucessivamente. Então, para simplificar isso aqui tudo, a gente coloca a potênciazinha ali, ó. Então, essa potência N é o nosso tempo, tá bom? Então, essa potência N ali é o nosso tempo. Então, ali é que vai quantos meses. Então, se fosse a situação acima, a gente colocaria aqui 3 e aí calcularia um montante final, tá bom? Então, essa é a ideia, reduzir essa fórmula ó, imensa aqui, tá? Mas tudo parte, né, da ideia principal de juros simples, ó. Capital vezes 1 mais I, tá bom? Só que ao invés de ter a multiplicação pelo tempo, nós vamos ter a elevação pelo tempo, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Montante é capital mais juro, a gente já sabia disso, né? Daí, a gente ainda tem uma outra fórmula ali, então, que nós vamos poder determinar o juro, ó. Juro igual a capital vezes I mais 1 elevado, né, no período menos 1, tá bom? Então, aqui a gente pode calcular o juro que rendeu naquele tempo. Render significa o juro que ficou, né, ao final. Montante também pode ser o que rendeu no final, porque daí é o capital mais esse juro, tá? Então, são palavras que a gente tem que ler sempre. Rendeu, que pode ser um ou outro, depende do problema, né? O que o problema está querendo dizer. Então, aqui eu fiz várias simulações de situações, ó. Exemplo, conhecendo C, que é capital, N, que é o período, e I, que é a taxa. Definir quem? O montante. Bom, qual é essa situação que eu coloquei de exemplo? Um capital de R$ 3.000 foi aplicado a juro de 20% ao mês durante 4 meses. Determina-se o capital final da operação da seguinte forma. Então, poderia muito bem nesse problema ter perguntado assim, ó, qual é, né, o montante final? Ou qual é o capital final? Ou ainda podia perguntar qual é o valor nominal, a gente já vai ver isso mais tarde, né? Então, tudo é esse valor final, esse montante. Então, eu aplico o capital aqui na fórmula, 3.000, 1 mais a taxa. Taxa é 20%. A 20%, lembrar o quê? 20 sobre 100. Então, fica 0,2, tá? Fazendo o cálculo. Período,
4 meses. Se a taxa tá ao mês, então simplesmente o 4 lá, elevado. Lembrar que isso aqui na calculadora, nós precisamos usar o chapeuzinho, tá? Um acento circunflexo da calculadora, tá bom? Um acento circunflexo da calculadora, mas é verdade. Então, quando tiver potência, a gente soma primeiro, então vai escrever 1,2 e vai depois, né, fazer aquele chapeuzinho, tá? Vou pegar minha calculadora aqui do lado para mostrar para vocês, fica mais fácil de vocês perceberem, tá? Então, aqui, ó, vamos virar a tela. Tô mostrando a minha calculadora para vocês aqui. Liga, tá? Vamos somar, então. 1 mais 0,2, que era a taxa do 20%, lembra? Olha lá o visor da calculadora. Igual, tá? 1,2, certinho, todo mundo já sabe disso. Onde eu vou? Nessa opção aqui, ó, chapeuzinho. Elevou na quarta potência, que é o tempo que eu quero, ó. E aí, igual. Aí deu 2,0736, que é o valor que eu anotei lá na tela para vocês, ó, lá no material. Vai multiplicar esse valor por 3.000, vai dar aproximadamente 6.220,80. Pessoal, é muito importante esse aproximadamente. Depende de quantas casas vocês consideram aqui, ó. Eu considero sempre 4, 5 casas. Quanto mais casas a gente considerar, mais certinho vai ficar. Uma dica que eu dou é o seguinte, ó. Aqui só obtivemos 4 casas mesmo, ó, tá? Daí desse valor já partir direto, ó. Faz já direto. Multiplicação e já multiplica por 3.000. Igual. Isso é uma dica boa, ó. Daí já dá o valor mais ou menos que eu finalizei os exercícios ali pra vocês, tá? Então, assim, esses valores que eu dou aqui pode ter diferença já no real, dependendo do número de casas que a gente usar aqui, tá bom? Então, cuidado com isso. Tentem usar o máximo que der, pelo menos 4, 5 casas já tá ótimo, tá? Usa a história da calculadora ali que já tá, fica mais fácil ainda de fazer. Então, esse foi um exemplo de calcular o montante. Agora, vamos baixar aqui um pouquinho, eu fiz outros exemplos, ó. Aqui nesse aqui é para definir juro, tá? Então, desculpe. Capital, tempo, taxa, definir juro, tá? Lembrar que o N é sempre o nosso período, tá? Então, um capital de 6.500 foi aplicado a juro de 20% ao mês durante 5 meses. Determina-se, então, o valor do juro. Quanto que foi só o juro, não o montante. Então, o juro igual capital vezes I mais taxa elevado ao período menos 1. Então, primeiro vai fazer esse 1,2 aqui, vai elevar na quinta potência e depois vai diminuir 1, tá bom? Vou fazer o passo a passo na calculadora, mudando a tela. Ó. 1,2, porque é 1 mais a taxa, elevado na quinta potência, ó, o chapeuzinho, quinta potência, igual, assim, ó. Aí tira 1, menos 1, vai ficar 1,48832, tá? Então, ali no nosso material, se vocês observarem, eu coloquei só até o 3, não coloquei até o 32. Então, ó, pode pegar o histórico todo da calculadora, se tu não quiser ficar mudando, e multiplicar pelos 6.500, que é o final da conta. O que vamos obter? 9.674,08. Tá vendo que mudou um pouquinho ali? Ali tá 73,95, tá? Então, sempre depende aqui, ó, do valor que vocês forem usar. Se vai usar 4 casas após a vírgula ou 5, certo? Não é o mais importante agora, só para vocês ficarem claros, só para ficar bem claro para vocês conseguirem entender, tá bom? Outro exemplo, conhecendo montante, período e taxa, definir o C, ó. Então, agora eu quero conhecer o C. Determina-se o capital que no período de 2 meses a taxa de juro de 4% quinzenal reproduzem, né? Então, vira o valor de 1.169,86 da seguinte forma. Então, ó, a fórmula do montante, e aí eu vou lá. O valor total do montante, capital que eu quero descobrir, 1 mais a taxa elevado na potência 4. Somou e elevou na potência 4, considerando 4 casas após a vírgula, vai obter esse valor, tá?
vai levar a chapeuzinho, como eu falei. Por que que o tempo era 2 meses e aqui virou 4? Coloquei até um detalhe aqui ao lado para vocês, só uma observação. Como a taxa ela é quinzenal, a taxa ela é quinzenal, o que que a gente tem aqui? É por quinzena. Nós temos 2 quinzenas em cada mês, né? Então, se nós temos 2 quinzenas em cada mês, nós vamos ter, ó, que o tempo aqui nosso, que era 2, vai multiplicar por 2, então são 2 meses vezes 2 quinzenas, e vai virar 4 quinzenas, tá bom? Então, aqui nós vamos ter 1.169,86 dividido por 1,1698, que vai dar 1.005, tá bom? Então, de novo, dependendo da quantidade de casas que usar aqui, vai dar uma diferencinha aqui nos centavos, tá joia? Então, cuidado só que a taxa e o tempo precisam combinar, igual raciocínio de juro simples, tá? Vejam que com a mesma fórmula nós resolvemos várias coisas, tá? Então, o próximo exercício, conhecendo capital e montante, e o I, nós vamos determinar a taxa. Nós vamos determinar o período, aliás. Determina-se o prazo para que o capital de 2.500, a taxa de juros de 4% ao mês, reproduza o valor de 2.757,55. Então, nós temos também ali a fórmula do montante, que nós estamos usando a mesma, tá? E aqui nós temos um detalhe importante. Vem o montante, vem o capital, que a gente já sabe, e a taxa, falta o tempo. E o tempo tá lá na potência, lá na exponencial, tá? Então, cuidado agora para resolver isso aqui. Eu posso fazer a divisão normal, porque esse número tá multiplicando, então ele passa dividindo. 1,04, que é o número, elevado na n, que é o tempo. Então, para calcular o tempo, é que o exercício fica mais difícil. Então, eu nem dei exercício de calcular o tempo para vocês lá, tá? Na atividade. Eu só deixei esse exemplo para a gente ver como é que é. Então, sempre que precisarmos descobrir o tempo, precisaremos usar a função log, logaritmo, na calculadora. Eu preciso fazer o log do valor que está à esquerda e o log do valor que está à direita. Log de um número a uma potência é como se a potência estivesse à frente multiplicando o valor do log de 1,04. Então, aperta o log de 1,04 na calculadora e aperta o log de 1,103, tá? Vou mostrar aqui na calculadora como faz. Se alguém fica com dúvida. Ó, log é essa teclinha aqui, ó, que tá escrita log. Aperta ela e o valor que deseja, 1,103. Pronto, ó, 0,04257. Então, eu arredondei para 0,0426, ó. Eu arredondei lá no exercício, tá? Tranquilo. Agora, o log de 1,04. Então, log 1,04. Ó. 0,01, depois é 70, então só 0,017, tá bom? Então, para calcular o tempo, agora a gente faz 0,0426 dividido por 0,017. Agora é uma divisão, porque esse valor está multiplicando, então ele passa dividindo. Vamos lá, vamos ver quanto é que ficou. Ó, fiz uma divisão. Vai dar 2,5 meses, ou se quiser apresentar de uma forma melhor, 2 meses e 15 dias, tá? Mas 2,5 tá bom. Aqui vai ter um exemplo de como calcular o I. Então, tendo o capital, montante e o tempo, calcular a taxa. Então, é bem parecido, ó. Montante, capital, vai passar o capital dividindo, tá? Aqui nós temos 7 meses, né? Então, significa que a taxa que a gente encontrar vai ser ao mês, né? 1 mais I, porque o I eu não conheço, elevado na 7ª potência. O 15.000 estava multiplicando, por isso ele passou dividindo. Esse valor calculou na calculadora, né? 39.900 com 30 centavos dividido por 15.000 dá 2,67. E aqui outro segredinho da matemática, ó. Operação inversa da potência 7, lá, ó, potência 7, é a raiz no índice da potência, ó,
Então, se a potência é 7, aqui, ó, o índicezinho, esse númerozinho que tá lá em cima, também tem que ser 7. Isso significa que é a raiz sétima, tá? E não raiz quadrada, não raiz cúbica, é a raiz sétima. Então, como fazer essa raiz sétima na calculadora também? Acredito que o pessoal esteja com dificuldade e vou mostrar, tá? Então, aqui, ó. Então, segredinho. Primeiro, você precisa digitar o índice da raiz. Então, 7, que é o índice que a gente tá querendo. Lá na calculadora, no visor, vai aparecer o 7. Você vai apertar esse Shift, que é a segunda função, e vai vir nessa opção aqui, ó, que era da potência, porque ali tem raiz e tem um xizinho em cima. Para mostrar que esse 7 vai assumir aquele valorzinho que tá lá em cima, ó. Vai assumir aquele xizinho. E aí, depois, dentro da raiz, digitar o valor que a gente queria, que era 2,66, tá? E aí, igual. Vai ficar 1,14998. Então, eu arredondei ali para 0, vai dar 1,15, mais ou menos eu arredondei, tá? O último 4, que fica mais fácil de entender, mais fácil de apresentar a resposta, ó. Então, 1,15. 1 mais i, vai passar esse 1 diminuindo, e a resposta final, 0,15, ou seja, 15%, tá? Então, ao mês, lembra que eu falei, né? Como o tempo aqui era mês, ao final, ao mês, certo? Acho que ficou bem claro, né? Qualquer dúvida, depois vocês podem entrar, me perguntar no grupo, tá? Ou ainda no fórum, tá? Ali que eu lancei dúvidas. Ai, desci muito rápido, vamos lá. Valor nominal e o valor atual. Na data definida para a aplicação, disse que o capital final obtido também pode ser definido por valor nominal. Então, o valor final, montante ou valor nominal. Quando ele é descapitalizado, o que é descapitalizar? É perder o valor. No mesmo tempo e a mesma taxa periódica representada, o valor principal ou alternativamente, o que é alternativamente? Ou pode ser chamado também de valor atual, significa que valor principal e valor atual são sinônimos, então capital e VP são sinônimos, assim também como o valor final, que é montante, e valor nominal também são sinônimos. Então, nas fórmulas, nós podemos trocar o C por VP e o M por VN. É obrigatório? Não, não é. É só uma opção, tá? Então, é importante, ó. De onde vem essa aqui é a mesma dessa. Essa é como se fosse montante igual capital. Como é que ficou o VN lá em cima, dividindo? Porque eu passei 1 mais I na N, como tá multiplicando, a gente passa dividindo. Aí fica VN sobre. Aí calcula o capital direto, tá? É só uma opção de calcular o capital de forma direta. Mas isso é a mesma coisa que capital e montante, e pode também usar a fórmula do capital e do montante, tá bom? Precisa usar essa fórmula, não são fórmulas a mais. Mas como na matemática financeira esses nomes são muito importantes, valor nominal e valor atual, e é usado demais pelos profissionais e por autores, eu preciso que vocês entendam que valor nominal é equivalente a montante e valor atual é equivalente à mesma coisa que capital, tá bom? Então, foi só por isso esse conceito aqui. E quem quiser usar essa fórmula aqui, fique bem à vontade. Inclusive, na calculadora financeira, lá na HP, são essas letras que se usam, tá? Então, aqui, conhecendo o VN, conhecendo o montante, conhecendo taxa, período, definir VP. Então, vai ter o VP em evidência e você vai calcular direto, tá? É só uma opção, tá? Então, colocou o montante aqui, 1 mais I na N. Como nós temos que a taxa é 5% ao mês e ele de 60 dias, então trocar esses 60 dias por meses. 60 dias são 2 meses, é essa observação que está aqui. Então, trocou lá por quadrado, vai ficar 1,05 elevado ao quadrado, que vai dar 1,1025. Pega os 250 mil e divide pelo esse 1,1025. Vai obter esses 226 mil, Conhecendo então o VP, ó, eu conheço agora o capital e quero saber o montante.
Então, ó, a fórmula ela é bem parecidinha, né? Montante, capital, tá? Então, VN igual ao VP, que era 150 mil, 1 mais taxa, ó, 15%, dividido por 100, 0,15. De novo, são 60 dias e a taxa tá um mês, então 2 meses. E aí a gente pode calcular o valor nominal, que é 198.375, tá? Lembrar que elevar ao quadrado temos direto na calculadora, onde tem o x ao quadrado. Mas é só pra, tá? Aqui é uma informação importante, leiam, tá? Sobre taxa nominal e sobre a taxa efetiva, é importante isso. Taxa efetiva é a taxa que realmente acontece, é a taxa verdadeira. E a taxa nominal é aquela só que está fornecida, tá? E aí o prazo, então, difere a capitalização. Leia essas informações para ver se vocês conseguem entender para mim. Não tem exercício dessas informações aqui ainda. Isso vai ser na aula que seria hoje, tá bom? Atividades. Aqui nós temos exercício de 1 até o 8. O exercício 1 é o que está mais complicadinho, mas tivemos uma colega que já postou ele no grupo, então dá para vocês pegarem pela ideia dela, tá super certo. Exercício 2 e em diante, vocês vão sempre poder usar ou a taxa do montante ou a taxa do VN e do VP, tá? Aí vocês que vão escolher, pode usar um montante para tudo. É uma fórmula só. Então, uma pessoa, necessita de 20 mil. Ela necessita, então 20 mil é o futuro dela, 20 mil é o montante. Sempre vão anotando cada item que vocês encontram aqui, ó, no exercício, já anota o que ele significa, ó, montante. Para não se perder. Aí depois, daqui a 7 meses. 7 meses, período, é o Nzinho, tá? Sabe-se que as instituições financeiras operam com taxa de 3% ao período quinzenal. Então, fica atento que esse período aqui é quinzenal, tá bom? 3%, então divide por 100. Determine quanto ele deve aplicar hoje para obter o capital desejado. Então, ele precisa aplicar hoje, é o valor atual, é o valor do capital, para ter o 20 mil, que é o valor do montante, certo? Então, é isso que a gente tem que pensar, tá? E fazer a equivalência, ó, como a taxa é quinzenal, mudar o tempo, 7 meses, vezes, 2, porque são 2 quinzenas, então o nosso tempo vai ficar 14, tá certo? 14 quinzenas. Então é isso que vocês precisam sempre cuidar nos exercícios, tá? Bom trabalho, se tiverem dúvida me perguntem. Tem até, acho que quinta-feira é o prazo para fazer, tá bom? Ó, pretende-se daqui a 8 meses comprar um veículo no valor de 30 mil. Então, de novo, esses 30 mil são montante, porque é daqui a 8 meses que eu quero. 8 meses é o tempo, aqui nós temos a taxa e eu quero capital, certo? Na número 4, ó, eu tenho capital, tenho, um montante final, determine a taxa de juro, tenho o tempo, mas não tenho a taxa, eu vou atrás dela, tá? E a taxa de juro composto anual, então significa que eu vou mudar esse tempo aqui para ano, para a resposta da ano da taxa. Então, são esses cuidados que eu quero que vocês tenham, tá bom? Tentem fazer, eu coloquei a resposta final aqui, do jeito que eu estava explicando para vocês na calculadora, com valores aproximados, tá? Considerando umas 4, 5 casas após a vírgula, para ver se fecha esse valor aí bem exatinho. Se não fechar, é mais ou menos, tá bom? Bom trabalho, podem anexar foto e deixar lá no aula, que é lá que eu preciso para efetivar a presença de vocês. Então, um grande abraço, até mais.